Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Rafael e aqui no meu canal eu sempre trago depoimentos, histórias, contos, histórias de traição, histórias que fazem a gente, pensar um pouquinho na vida e perceber se a gente está passando por situações parecidas ou não, ou apenas para a gente passar um pouquinho de tempo, né, pessoal? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, já se inscreve caso você não seja inscrito, curte esse vídeo no final do relato. Deixa um comentário me dizendo aí a tua opinião, ou comenta qualquer coisa, já me ajuda bastante. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Isso já me ajuda muito, tá, pessoal? Então, sem mais enrolações, vamos lá ouvir a história da Rubi. E é uma história, pessoal, nossa, vale muito a pena a gente assistir, hein? Ela vai descobrir a traição do marido dela através de uma DST que ela pegou dele, né, de uma doença sexualmente transmissível, e a gente vai descobrir outras coisas que aconteceram com essa mulher, que vai fazer com que ela entre em depressão, fique muito triste, mas que felizmente no final ela vai conseguir passar um depoimento muito bacana pra gente, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos lá assistir a mais um depoimento, mais um relato. Oi, Rafael, tudo bem? Eu me chamo Rubi. Eu tenho 34 anos e eu demorei muito para conseguir colocar essa história em palavras. Tentei escrever umas 4 vezes e não consegui. Não porque eu tenha esquecido alguma coisa, eu lembro de tudo, cada detalhe, como se tivesse acontecido ontem, mas porque colocar em palavras significa reviver. E reviver dói. Mesmo assim, eu decidi mandar esse depoimento porque eu sei que tem muita mulher aí fora passando pelo que eu passei ou passando por alguma coisa parecida. E talvez ouvir a minha história ajude ela de alguma forma. Então eu vou contar tudo. Eu me casei com o Vinícius quando eu tinha 28 anos. A gente se conheceu através de amigos em comum, namorou 2 anos e aí casou. No começo foi tudo muito bonito, sabe? Era aquela fase em que a gente ainda está descobrindo tudo, ainda está construindo uma rotina juntos, ainda está com aquele entusiasmo de quem começou a vida nova. Eu trabalhava como analista de recursos humanos numa empresa de médio porte. Ele era técnico de TI. A gente não era rico, mas se virava bem. Tinha casa própria, tinha os planos, era a vida que eu sempre quis. O Vinícius sempre foi um homem reservado desde que eu o conheci. Ele era assim, não era de redes sociais, não era de ficar postando foto, não era de demonstrar muita emoção. Eu já sabia disso quando casei com ele. Então, eu nunca estranhei muito o jeito dele, o jeito quieto dele. O que eu não sabia é que tem uma diferença enorme entre ser reservado e estar escondendo alguma coisa. E eu demorei para aprender essa diferença. Os primeiros sinais começaram a aparecer uns 2 anos depois do casamento. Eu preciso ser honesta aqui. Não foi uma coisa que apareceu de repente, do nada. Foi gradual. Foi aquele tipo de coisa que vai chegando devagarinho e você vai observando cada pedacinho separado sem juntar o quebra-cabeça. Só que quando você finalmente junta, a imagem que aparece é horrível. Antes de entrar nesses sinais, eu quero falar um pouco sobre como era o nosso casamento no dia a dia. Eu acho importante pintar esse quadro. A gente tinha uma rotina bem estabelecida. Ele saía cedo para trabalhar, eu saía um pouco depois, a gente se encontrava em casa à noite, jantava junto, às vezes assistia alguma coisa na televisão. Nos finais de semana a gente saía para almoçar com a família, às vezes ia para um cinema, às vezes ficava em casa mesmo descansando. Era uma vida comum, uma vida de casal comum. E eu gostava dessa vida comum. Eu nunca fui uma pessoa de precisar de muito glamour ou de agitação. Eu gostava da estabilidade, gostava de saber que tinha alguém quando chegasse em casa. Então, durante muito tempo, eu estava bem nessa rotina. Não estava num relacionamento perfeito, nenhum relacionamento é perfeito, mas estava num relacionamento que eu acreditava ser sólido. E essa crença é o que tornava tudo mais difícil de enxergar.
Porque quando você acredita que o seu relacionamento é sólido, quando você tem uma confiança que construiu ao longo dos anos, os sinais passam por uma espécie de filtro. Você olha para o sinal e você coloca o filtro de confiança em cima. E é o filtro de confiança que transforma aquela coisa estranha em algo com uma explicação razoável. Isso aconteceu comigo várias vezes. E eu precisei aprender da pior forma que confiança não pode ser cega. A primeira coisa que eu estranhei foi numa tarde de domingo. Eu estava no sofá do lado dele e ele estava mexendo no celular, o que era normal. Ele sempre mexia no celular. Só que nessa tarde eu olhei de relance para o lado e vi que ele estava no Instagram e vi o nome de uma mulher que eu não conhecia. Ele estava vendo o perfil dela. Eu não falei nada naquela hora. Fiz que não tinha visto, mas ficou na minha cabeça. Alguns dias depois eu comecei de um jeito casual, que tinha visto ele olhando o perfil de uma mulher, e eu perguntei quem era. Ele não ficou nervoso, não ficou na defensiva. Ele falou com uma naturalidade muito grande que era uma colega de trabalho, que eles tinham se falado sobre um projeto e que ele tinha ido ver o perfil dela por curiosidade mesmo. E eu acreditei. Por que eu não acreditaria? Não tinha nada de errado nisso. Todo mundo olha o perfil de todo mundo no Instagram, então eu deixei passar. Mas aí, umas semanas depois, eu notei uma coisa diferente. O celular dele, que antes ficava em cima da mesa, na bancada da cozinha, em qualquer lugar da casa, sem nenhum cuidado especial, de repente passou a ficar sempre com ele, sempre no bolso, sempre virado para baixo, quando estava na mesa, sempre na mão, e eu percebi e fiquei inquieta, fui observando. Depois veio a película de privacidade. Aquela película que você coloca na tela do celular para ninguém do lado conseguir ver o que está sendo escrito. Um dia eu cheguei em casa e o celular dele estava com película nova. Ele não mencionou. Eu perguntei o que era aquilo. E ele disse que tinha comprado porque não gostava quando as pessoas ficavam olhando para o celular dele no ônibus. Parecia razoável, mas alguma coisa dentro de mim registrou. Eu comecei a prestar atenção em outras coisas. Comecei a notar que a gente tinha parado de se seguir mutuamente no Instagram. Não foi uma briga, não foi uma conversa sobre isso. Simplesmente o dia eu fui ver se ele estava seguindo meu perfil e não estava. E quando fui ver o dele, ele não estava mais aparecendo, eu não estava mais aparecendo como seguidora. Não sei quando aconteceu, não sei quem deixou de seguir quem primeiro, mas aconteceu. E quando eu perguntei, ele disse que tinha feito uma limpeza no Instagram dele e tinha desativado a conta por um tempo e que por isso tinha perdido seguidores. Parecia razoável de novo. O problema é que quando você começa a juntar o razoável com o razoável com o razoável, em algum momento a soma deixa de fazer sentido. E foi aí que eu comecei a ficar com aquela sensação que toda mulher que já foi traída conhece, ou que qualquer pessoa que já desconfiou de alguém conhece. É uma sensação física, sabe? Não é só pensamento. É uma coisa que fica no peito, um peso que não passa, um desconforto constante que você não consegue nomear, mas que não some. Eu tentei conversar com ele sobre o que eu estava sentindo, não de forma acusatória. Eu fiz questão de não acusar porque eu não tinha provas de nada, mas eu disse que estava me sentindo distante dele, que eu achava que a gente estava se comunicando menos, que eu queria que a gente se reconectasse. Ele ouviu, concordou que a gente podia se comunicar mais e ficou por isso mesmo. Não mudou nada, a distância continuou. Foi quando eu encontrei um histórico de chamadas de vídeo. Eu não estava bisbilhotando, pelo menos não conscientemente. Eu estava procurando um aplicativo no tablet que a gente compartilhava. E o histórico de chamadas apareceu na tela. Era a mesma mulher, várias chamadas de vídeo, em horários que ele deveria estar trabalhando, algumas até de madrugada. Muitas ligações, ligações longas. Dessa vez eu não consegui ficar quieta. Eu mostrei para ele. Ele ficou sério, ficou em silêncio por um segundo e então explicou. Disse que aquela colega de trabalho estava passando por um momento muito difícil na vida pessoal, que ela não tinha com quem conversar e que ele tinha ficado como um apoio emocional.
para ela. Disse que eram só conversas, que ela precisava de alguém para desabafar e que ele não tinha me contado porque sabia que eu ia entender errado, que não era nada, que era somente amizade. E aí ele fez algo que eu só fui entender muito tempo mais tarde, algo que hoje eu sei que tem nome. É uma forma de manipulação. Ele virou a situação, em vez de ficar na defensiva, ele ficou na ofensiva. Começou a perguntar por que eu estava vasculhando o tablet, por que eu estava bisbilhotando a vida dele, se eu não confiava nele. Disse que se eu fosse viver num relacionamento onde a outra pessoa ficava investigando cada movimento seu, ele não ia conseguir. Disse que aquilo era falta de respeito. Isso é um famoso comportamento narcisista, né, pessoal? Eu acho que se vocês já observaram, já viveram, vocês conseguem identificar, né? E eu me senti culpada. Isso que me envergonha hoje quando eu lembro daquela situação. Eu me senti culpada por ter visto o que eu vi, como se o problema fosse eu ter encontrado e não ele ter feito. Eu pedi desculpa. Eu disse que não queria que ele se sentisse monitorado. Eu disse que confiava nele. Disse tudo isso enquanto lá no fundo, alguma coisa dentro de mim sabia que aquilo não estava certo. E eu quase acreditei completamente, quer dizer, uma parte de mim queria muito acreditar, porque a alternativa era uma coisa que eu não estava preparado para enfrentar. Então, eu fiz uma coisa que muita gente faz quando o coração quer uma coisa e a cabeça está dizendo outra. Eu escolhi acreditar. Mas eu disse a ele que aquilo não estava certo, que chamadas de vídeo de madrugada com uma colega de trabalho não era algo que eu achava normal dentro de um casamento, que eu precisava que ele colocasse limites nisso. Ele disse que entendia, que ia colocar esses limites, e por um tempo as coisas pareceram melhorar. Ele estava mais presente, mais carinhoso. Eu pensei que talvez a conversa tivesse adiantado. Pensei que talvez eu tivesse exagerado nas suspeitas. Comecei a me sentir culpada por ter desconfiado dele. Fiquei com aquela sensação de que eu tinha sido injusta. Mas então eu adoeci. Eu comecei a sentir alguns sintomas que não eram nada demais no começo. Um desconforto, uma ardência, coisa que eu atribuía a outros fatores. Tentei tratar em casa, achei que ia passar, mas os sintomas foram piorando e depois de algumas semanas eu fui ao médico. Eu não estava nem cogitando o que poderia ser. Eu ia achando que era alguma coisa banal, alguma infecção comum que qualquer pessoa pode pegar. Eu entrei no consultório sem nenhuma suspeita específica. E o médico me deu o diagnóstico. Eu tinha contraído uma infecção sexualmente transmitível, uma IST, que eu não tinha antes do casamento, que eu havia feito o exame e comprovado que não tinha, e que agora estava ali, confirmada em exame laboratorial. Eu me lembro de tudo naquele momento. A sala do consultório, a cadeira onde eu estava sentada, o rosto do médico enquanto me explicava o diagnóstico e o tratamento. Eu ouvia as palavras, mas era como se estivesse muito longe, como se eu estivesse do lado de fora do meu próprio corpo assistindo aquela cena acontecer com outra pessoa. Eu fiz perguntas, perguntei sobre transmissão, sobre como aquilo funciona, perguntei de um jeito que o médico não percebeu o que eu estava realmente perguntando, mas eu sabia. Enquanto eu perguntava, eu já sabia. Eu saí do consultório do médico e sentei no banco do carro, fiquei ali por um tempo sem conseguir me mexer, porque eu sabia o que aquilo significava. Não tinha outra explicação possível. Eu não tinha me relacionado com mais ninguém. O Vinícius era a única pessoa com quem eu tinha relações há anos. Aquele exame era uma prova, não uma suspeita, não uma sensação, uma prova. Eu fiquei sentada naquele carro por quase meia hora. Eu chorei, chorei de um jeito que eu não chorava fazia muito tempo. Aquele choro que vem do estômago, que sacode o corpo todo. Depois me acalmei, limpei o rosto, liguei o carro e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, mostrei o resultado para ele. Ele ficou pálido. E ali ele confessou que tinha se envolvido com aquela mulher, mas disse que tinha sido uma coisa passageira e que já tinha terminado, e que ele estava muito arrependido, que foi um erro enorme, que ele me amava, que ia fazer qualquer coisa para consertar. E eu
eu estava destruída, mas eu ainda amava aquele homem, eu ainda acreditava que o meu casamento podia ser salvo. Então, eu fiz a coisa que hoje eu sei que não deveria ter feito. Eu disse que estava disposta a tentar perdoar, a recomeçar. Só que perdoar veio com condições. Eu disse que ele precisava encerrar completamente qualquer contato com aquela mulher, sem exceção, sem ser no trabalho, sem mensagem, sem nada. Se necessário, ele precisaria pedir transferência do setor e até mudar de emprego. Eu disse que eu precisava de transparência total, celular aberto, sem senha, sem película de privacidade, e ele concordou com tudo. Disse que faria tudo isso, que eu merecia isso e muito mais. Nos meses seguintes, eu vivi num estado muito estranho. Era aquele período de tentar reconstruir algo que estava quebrado, mas sem saber se os pedaços ainda se encaixavam. A gente ia para terapia de casal, eu ia para terapia individual também. Eu chorava muito, eu tinha dias que acordava sem conseguir olhar para ele, e tinha dias que eu achava que a gente ia conseguir, que o amor que a gente tinha construído era forte o suficiente. Tem uma coisa sobre tentar salvar um casamento depois de uma traição que as pessoas de fora não entendem. Não é fraqueza, não é ingenuidade, pelo menos não necessariamente. É uma aposta. Você está apostando que o que foi construído ao longo dos anos vale mais do que o erro que aconteceu. Você está apostando que a pessoa do outro lado está sendo sincera quando diz que quer mudar. Você está apostando na versão do futuro que você ainda quer ter. Às vezes essa aposta dá certo. Eu conheço esses casais que passaram por traições e reconstruíram algo mais sólido do que tinha antes. Não estou dizendo que é impossível. Estou dizendo que, no meu caso, eu estava apostando num jogo que estava viciado, porque enquanto eu apostava, ele continuava jogando de outro jeito, com outras regras, sem me contar. Mas alguma coisa não encaixava. Eu não conseguia identificar o que era. Era só aquela sensação de novo, aquele peso no peito que não passava, aquela voz baixa que ficava dizendo que alguma coisa ainda estava errada. Eu tentava ignorar porque eu achava que era um trauma, achava que era natural desconfiar depois do que aconteceu, achava que era parte do processo de cura. A terapia de casal tinha momentos que pareciam muito promissores. O terapeuta nos ajudava a falar de coisas que a gente não sabia como falar sozinhos. O Vinícius parecia fazer um esforço genuíno naquelas sensações. Ele falava de coisas que eu nunca tinha ouvido ele falar, sobre inseguranças, sobre medos, sobre aspectos da vida que eu não conhecia. E eu pensava, isso é o que a gente precisava, isso é o que vai nos salvar. Mas sair daquele consultório e voltar para a vida real era diferente. A leveza que existia ali dentro não vinha junto com a gente. Foi numa tarde que eu estava em casa e ele tinha saído, disse que ia ao mercado, eu estava no quarto e o celular dele tinha ficado em cima da cama. Ele esqueceu. E eu fiquei olhando para aquele celular por um tempo. Eu sabia que eu podia pegar, eu sabia que ele tinha dito que era para ter transparência total, e ao mesmo tempo eu sentia que pegar o celular de outra pessoa era cruzar uma linha. Mas eu peguei. E quando eu abri, a primeira coisa que apareceu foi o aplicativo de fotos. E ali na galeria estava uma selfie dele com ela, os dois juntos, sorrindo, numa foto que claramente não era antiga. Pela roupa dele, eu sabia que era recente, porque era uma camisa que eu tinha comprado faz pouco tempo. Era uma foto que não tinha nenhuma razão de existir se o contato tivesse sido encerrado como ele havia prometido. Eu coloquei o celular exatamente onde estava, me sentei na cama e quando ele voltou do mercado, eu estava ali esperando. Eu não chorei, não gritei. Eu mostrei a foto para ele e perguntei o que era aquilo. Ele não negou. Dessa vez, ele não tentou nenhuma explicação. Ele ficou parado por um momento e então admitiu que não tinha encerrado o contato, que ainda estava se vendo com ela. E quando eu perguntei por quê, porque ele tinha prometido e não tinha cumprido, porque ele tinha mentido de novo, ele disse uma coisa que ficou gravada na minha cabeça
até hoje. Ele disse que havia uma atração física que ele não conseguia controlar, que não era falta de amor por mim, era outra coisa, tesão. E eu não sei o que aconteceu dentro de mim naquele momento. Eu acho que foi como se alguma coisa tivesse fechado, como se o interruptor tivesse sido desligado. Eu ouvi o que ele disse, e ao invés de dor, eu senti um grande vazio. Aquele tipo de vazio que vem quando você finalmente para de lutar por uma coisa e aceita que acabou. Eu disse que eu precisava de espaço para pensar, que eu ia ficar na casa de uma amiga por alguns dias, e eu fui. Na casa da minha amiga, no segundo dia, eu estava tentando processar tudo quando eu decidi que precisava de mais respostas. Não sei explicar exatamente por quê. Talvez porque eu precisasse entender o tamanho de tudo aquilo. Então eu procurei a irmã dele, a irmã da mulher com quem ele estava se envolvendo, e eu achei o contato dela de um jeito ou de outro, e eu mandei mensagem. O que eu fiz a seguir foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, mas também foi super necessário. Eu perguntei à irmã dela o que estava acontecendo e ela me respondeu. Ela me disse que a relação entre o Vinícius e a irmã dela não durava meses, durava muito mais tempo do que isso, muito mais do que eu imaginava. Era uma relação que estava acontecendo desde muito antes de eu ter encontrado o histórico de chamadas, muito antes do primeiro confronto, muito antes de eu ter adoecido. Era algo que vinha de longe. E então ela me disse a última coisa, a coisa que desabou tudo, que ainda estava de pé dentro de mim. A irmã dela estava grávida de 7 meses. 7 meses. Enquanto eu estava tentando perdoar, enquanto eu estava indo para a terapia de casal, enquanto eu estava acreditando que o meu casamento tinha futuro, aquela mulher estava grávida de 7 meses do meu marido. Uma gravidez que ele sabia, que ela sabia, que a família dela sabia, que a família dele sabia. Eu precisei ler aquela mensagem umas 3 vezes para conseguir entender, porque a minha cabeça não estava processando. 7 meses. Isso significa que quando ele estava me pedindo perdão, quando estava chorando na minha frente, dizendo que me amava e que queria salvar o nosso casamento, ela já estava grávida. Quando a gente foi para a primeira sessão de terapia de casal, ela já estava grávida. Quando eu estava indo ao médico tratar a infecção que ele me transmitiu, ela já estava grávida. Eu liguei para minha sogra, eu precisava ouvir da boca dela, eu precisava saber se ela sabia. E quando ela atendeu e eu perguntei diretamente, ela ficou em silêncio por um momento, longo demais, um silêncio que me deu a resposta antes do que ela pudesse dizer qualquer palavra. Ela sabia, a família dele sabia. Eles sabiam e ficaram calados, em silêncio, enquanto eu estava lutando para salvar o meu casamento. Enquanto eu estava me responsabilizando pelo que aconteceu, me perguntando se eu tinha falhado como uma esposa, me destruindo por dentro, tentando entender o que tinha feito de errado. Eles sabiam e ficaram quietos. Eu não tenho palavras para descrever o que foi aquele momento. Traição é uma palavra, mas o que aquilo foi, além de palavra, foi um abandono, foi um silêncio coletivo que me deixou completamente sozinha no meio de um incêndio que todo mundo ao redor estava vendo. Quando eu voltei para casa, a casa que era nossa, eu arrumei as minhas coisas com uma calma que eu não sabia que eu tinha. Eu não gritei, não joguei nada, não fiz cena. Eu dobrei as minhas roupas, coloquei nas malas, peguei os meus documentos, as minhas fotos, as minhas coisas pessoais. E quando ele chegou em casa e me viu fazendo tudo isso, ele tentou falar. Disse que ia explicar, disse que eu precisava ouvir o lado dele, disse que estava arrependido. E eu não disse nada. Eu terminei de arrumar as malas, peguei as chaves do meu carro e saí. O processo de separação foi longo e doloroso. De outra forma, a parte jurídica, a divisão de bens, as conversas que precisaram acontecer porque a gente tinha uma vida construída juntos. Mas eu passei por tudo isso. Cada
etapa, cada assinatura, cada conversa difícil, eu passei por tudo isso. Tem uma coisa que eu preciso falar sobre aquele período inicial, as primeiras semanas depois que eu saí, porque não foi uma coisa linear, não foi uma coisa limpa. Ele tentou me contatar várias vezes, mensagens, ligações, tentativas de aparecer na casa da minha amiga onde eu estava ficando. Em alguma dessas tentativas de contato, ele ainda tentava convencer que as coisas podiam ser diferentes, que dava para a gente conversar, que ele ia fazer tudo diferente dessa vez. E eu precisei de ser muito firme comigo mesma nesses momentos, porque quando você ama alguém, mesmo depois de tudo, você ainda ama, o amor não desaparece da noite para o dia só porque você descobriu que a pessoa te traiu. Se desaparecesse, seria fácil demais, mas não desaparece. Você ainda lembra do começo, ainda lembra dos momentos bons, ainda tem a versão daquela pessoa que você amava guardada dentro de você. E toda vez que ele tentava contato, essa versão vinha à tona. Mas eu tinha aprendido, finalmente, a confiar no que eu via e não no que eu sentia. E o que eu via era uma realidade que não deixava espaço para dúvida. Então, eu me mantive firme, não foi fácil, mas foi necessário. A parte mais difícil não foi nenhuma dessas. A parte mais difícil foi o luto, porque você não está terminando um casamento, você está fazendo luto por uma versão de futuro que você tinha imaginado, por uma vida que você acreditava que estava construindo, por uma pessoa que você achava que conhecia, e descobrir que essa pessoa não existiu da forma como você acreditava, isso é um luto que não tem cerimônia, não tem velório, não tem data para acabar. Eu fiquei muito tempo com raiva, raiva dele, claro, mas também raiva da família dele, raiva da situação, raiva de mim mesma por ter ficado tanto tempo ignorando o que estava ali na minha frente, por ter escolhido acreditar quando alguma coisa dentro de mim já estava dizendo que não era bem assim. Eu fui muito dura comigo mesmo durante um tempo. Eu me lembro de uma noite específica, umas 3 semanas depois que eu tinha saído de casa. Eu estava deitada no quarto da minha amiga e eu fiquei ali pensando em cada momento nos últimos anos, tentando montar a linha no tempo, tentando entender como aquilo tinha começado de verdade, o que eu tinha perdido, o que era real e o que era mentira. E eu cheguei num ponto dessa noite em que eu pensei, eu desperdicei anos. Eu fiquei muito tempo num lugar que não era para mim. E essa sensação de tempo perdido, de anos investidos num lugar em que estava podre por dentro, essa sensação é uma das mais dolorosas que eu já senti. Mas a minha terapeuta me disse uma coisa que ficou. Ela disse que os anos que eu vivi naquele casamento não foram desperdiçados só porque ele terminou assim. Que eu vivi aqueles anos de verdade, que eu amei de verdade, que as experiências foram reais, mesmo que a fidelidade dele não fosse. E que eu podia sair dali não como alguém que perdeu tempo, mas como alguém que aprendeu coisas que vão servir a vida inteira. Eu não acreditei naquilo imediatamente. Eu levei um tempo para começar a acreditar, mas fui chegando lá. A terapia individual me ajudou muito, a minha terapeuta me ajudou a entender que o que eu fiz, tentar perdoar, tentar salvar o casamento, acreditar nas palavras dele, não foi fraqueza, foi amor. E que amor por si só não é defeito. O defeito estava no outro lado, no alguém que usou esse amor como permissão para continuar mentindo. Eu também tive que aprender a separar o que era a minha responsabilidade do que não era. Porque a gente passa muito tempo, quando é traído, se perguntando o que a gente fez de errado, o que faltou, onde a gente falhou. E é uma pergunta que machuca, mas que também pode se tornar uma prisão se você não tomar cuidado. Porque em alguns momentos você precisa entender que a traição foi uma escolha dele, não foi uma consequência do que eu fiz ou deixei de fazer. Foi uma escolha que ele fez repetidamente, conscientemente e escondeu de mim com muito cuidado. O bebê nasceu, eu soube porque uma conhecida me contou sem querer, num papo casual, e quando eu ouvi, eu parei, respirei e continuei a conversa.
porque essa criança não tem culpa de absolutamente nada. O que aconteceu na vida do Vinícius daqui para frente não é mais assunto meu. Eu fiz um esforço consciente de não transformar a dor em ódio. Não por ele, por mim, porque o ódio é pesado. O ódio ocupa espaço e eu precisava desse espaço para outras coisas, para me reconstruir, para descobrir quem eu era fora daquele casamento, fora daquela dor, fora daquela identidade de mulher traída que quase me engoliu. Hoje eu moro num apartamento que é só meu, é menor do que a casa que a gente tinha, mas é meu. Cada canto é do jeito que eu quis. Tem plantas na varanda, porque eu sempre quis ter plantas e ele não gostava. Tem uma poltrona de leitura no cantinho, que eu montei só para mim. É um espaço pequeno, mas é um espaço inteiro. Sem mentiras, sem película de privacidade, sem silêncio pesado, de coisa escondida. Eu voltei a estudar, fiz uma especialização na área de trabalho que eu tinha deixado de lado enquanto eu estava no meio daquele turbilhão, me envolvi em projetos novos, conheci pessoas novas, fui construindo devagar uma versão nova da minha vida. E eu ainda tenho dias difíceis, seria mentira se eu dissesse que não. Tem dias que eu acordo e sinto o peso de tudo, aquilo como se tivesse acontecido ontem. Tem momentos que uma música toca e eu passo por um lugar que a gente costumava ir e a dor aparece de novo, rápido e inesperada, mas esses momentos foram ficando menores, foram ficando mais espaçosos e eu aprendi a deixá-los passar sem me destruir. Aprendi a deixar passar, aprender a deixar passar era uma habilidade. Não é uma coisa que você faz naturalmente. É algo que você pratica. No começo, quando a dor aparecia, ela me varrendo de vez, eu entrava em colapso. Chorava horas, ficava dias mal. Fui aprendendo na terapia, na prática, na vida, que eu podia reconhecer a dor sem me afogar nela. Podia dizer, isso dói, e isso faz sentido, e isso vai passar. E eu fui ficando melhor em esperar que passasse. Uma coisa que eu aprendi com tudo isso e que eu quero muito que chegue para você que está me ouvindo é que seu corpo sabe antes da sua cabeça. Aquela sensação que eu tinha, aquele peso no peito, aquele desconforto que eu não conseguia nomear, tudo isso estava me dizendo algo que eu demorei a ouvir. Não estou dizendo que você deve desconfiar de tudo e de todo mundo e viver na paranoia, mas estou dizendo que quando seu corpo fala, vale a pena a ouvir. Vale a pena parar, prestar atenção e não se convencer de que algo é exagero só porque a alternativa assusta. Tem uma coisa específica sobre ignorar a própria intuição que eu quero abordar, porque eu acho que muita mulher passa por isso, e muitos homens também. A gente cresce aprendendo que ser desconfiado é um defeito, que ciúmes é feio, que questionar o parceiro é sinal de segurança, e que quando a intuição aparece, a gente cala. A gente chama de paranoia, de exagero, de insegurança. A gente pede desculpas por ela e segue em frente fingindo que não sentiu nada. Eu não estou dizendo para você virar um detetive. Não estou dizendo para você viver monitorando outra pessoa. Estou dizendo para você aprender a diferença entre ciúmes sem fundamento e intuição com fundamento. Essa diferença existe e você a sente no corpo. O ciúme sem fundamento vem do medo. A intuição vem da observação. Quando você observa padrões, quando você junta comportamentos que mudaram, quando algo concreto está diferente, isso não é ciúmes, isso é informação. E você merece levar essa informação a sério. Eu também aprendi que perdoar a si mesma é o passo mais importante e o mais difícil. Mais difícil do que perdoar a ele, mais difícil do que seguir em frente, mais difícil do que qualquer coisa, porque a gente é muito cruel consigo mesma e a gente se cobra por ter acreditado, por ter ficado, por ter tentado, e a verdade é que a gente faz isso por amor, e o amor não merece ser julgado.
se você está passando por algo parecido, se você está naquele momento de dúvida que o seu coração está te dizendo uma coisa e a sua cabeça está tentando te convencer que é exagero, eu quero que você saiba que você não está sozinha, que o que você está sentindo é real, que você merece respostas verdadeiras e que, seja lá qual for o resultado, você vai sobreviver a isso. Eu sobrevivi e eu prometo que tem vida do outro lado. Obrigado, Rafael, por esse espaço, por deixar que histórias como a minha sejam contadas. Isso importa mais do que eu consigo expressar. Muito bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, chegamos ao fim de mais um depoimento, mais um relato, né, um relato, a história da Rubi aí, que descobriu que seu marido estava atraindo, né? Na realidade, ela descobriu, pegou, né, no celular dele a conversa, ele teve que, na realidade, ela ficou doente primeiro, né? Depois ela confrontou ele e ele teve que falar a verdade, mentiu para ela dizendo que tinha terminado ali de se encontrar já com aquela mulher que era colega do trabalho dele, mas era mentira, né? E o pior foi saber depois, né, que eles tentaram, né, reatar o casamento, fazer terapia de casal, que a amante estava grávida de 7 meses, né? Então, realmente é uma dor muito grande. Mas, felizmente, ela conseguiu, ou está conseguindo superar, né? Fez terapia e está seguindo a vida, né? Então, mais um relato de traição, mais um depoimento que fica aí como um alerta para a gente e é uma motivação para que a gente possa seguir a nossa vida mesmo em meio a grandes turbulências, a grandes perdas, né, pessoal? Então é isso. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu vou adorar saber aí o que você acha, tá bom? Curte esse vídeo, se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve, me ajuda muito e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, fique com Deus, um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.